Pronto, tá iniciando a gravação. Dando continuidade à nossa disciplina de laboratório de química geral, hoje nós vamos para a nossa quarta prática, que é a prática de destilação simples. Aí nessa prática de hoje, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai realizar uma destilação simples para vocês se inteirarem, saberem qual é o aparelho utilizado nesse processo e realizar um teste de destilado. Aí, para isso, a gente vai fazer uma destilação utilizando a solução de cloreto de sódio e realizar o teste do destilado utilizando uma solução aquosa de nitrato de prata. Antes de nós iniciarmos a prática, a gente vai falar um pouco sobre destilação. No caso, a destilação é uma operação unitária da indústria que consiste em um método de separação baseado na diferença de volatilidade, ou seja, na diferença de ponto de ebulição, para separar tanto líquidos de líquidos, como também líquidos de sólidos. Aí, nesse contexto, nós temos dois tipos de destilação: a destilação simples e a fracionada. A destilação simples ela é aplicada para separar misturas homogêneas do tipo sólido líquido, como, por exemplo, um sal dissolvido na água, como é a solução de cloreto de sódio. Também é utilizado para separar líquidos que têm grandes diferenças entre os pontos de ebulição. Já essa destilação fracionada, ela é aplicada para a separação de líquidos que têm pontos de ebulição próximos. E a principal aplicação seria na destilação do petróleo. Aqui, nesse slide, nós temos aqui uma figura que mostra aqui uma torre de destilação, tá certo? Então, inicialmente, o petróleo bruto, que é uma mistura de diversos tipos de hidrocarbonetos, ele é pré-aquecido a uma temperatura de 400 graus Celsius, e em seguida alimentado aqui na base da coluna, certo? Então, como produto, a gente tem diversas frações comerciais, como o gás, a gasolina, o querosene de aviação, o diesel, tá certo? Que são separados de acordo com seu ponto de ebulição, tá certo? Em cada faixa de temperatura aqui, a gente vai ter um produto, e isso mostra a aplicação prática da destilação fracionada. Nessa prática, a gente vai ver somente a destilação simples, tá certo? Aqui a gente tem um aparato utilizado na destilação simples. Inicialmente, a solução a ser destilada era colocada em um balão de vidro, que é chamado um balão de destilação, tá certo? Que é colocado sobre uma tela de amianto, que é aquecida, certo? Ao aquecer essa solução, aqui ela vai evaporar, e aqui, como está uma temperatura menor, tá certo? Vai sofrer um processo de condensação. Então, o líquido vai escoar aqui pelo condensador, tá certo? E aqui, na saída do condensador, é colocado um Erlenmeyer, que é feito a coleta do destilado, tá certo? Então, o que nós vamos fazer na prática de hoje? Nós vamos montar esse sistema, tá certo? E, além de montar esse sistema, a gente vai destilar uma solução de cloreto de sódio. Ao destilar essa solução de cloreto de sódio, a gente vai fazer o teste final. A gente vai colocar ela para reagir com a solução aquosa de nitrato de prata e vai verificar se foi feita ou não a destilação. É o estrovão, pessoal. Meu Deus. Então, pessoal, essa prática, ela divide em duas partes. A primeira parte vai ser a destilação do cloreto de sódio, certo? E o intuito, qual é? Já está falando, né? É separar o cloreto de sódio da água, certo? Aí eu peço que vocês vejam o procedimento, que está na página 31 da nossa apostila, certo? E agora vamos ver o vídeo de demonstração dessa parte. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês verem, tá certo? Eu vou fechar aqui minha câmera, que muitas vezes o vídeo ele trava. Tá? Vou colocar aqui o vídeo para vocês.
Pessoal, inicialmente o que foi feito? Foi colocado pedras de ebulição dentro do balão de destilação. Aí, inclusive, no nosso relatório não, no nosso questionário, porque essa prática não existe em relatório, vocês vão dizer o porquê colocar essas pedras de ebulição. Aí, em seguida, a gente colocou 50 ml da solução de cloreto de potássio em uma proveta para depois transferir para o balão de destilação. Aqui, pessoal, está mostrando aqui a temperatura inicial do sistema, está em 30 graus, tá certo? Daí, a gente vai aquecer até mais ou menos a, a temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. E em seguida, vocês vão ver que boa parte do líquido ele vai condensar, vai descer pelo tubo de condensação e vai ser coletado outro trovão. E vai ser coletado a partir do LMAI que está colocado bem na saída do tubo do condensador. Bem, pessoal, essa é a primeira parte da prática. A segunda parte é fazer o quê? Fazer o teste do destilado, tá certo? A gente vai verificar, através da reação com o agente, se a destilação foi ou não eficiente. Vamos lá, pessoal, ver como é que é feito isso. Fechar aqui meu vídeo.
Pessoal, vocês não por aí ainda? Tô aqui. Tá bem. Pessoal, então vamos lá. Vamos agora para a segunda parte. Na segunda parte, a gente verificou o seguinte: nós tínhamos dois tubos, que a gente nomeou como sendo o tubo A, certo? E um tubo de ensaio sendo nomeado como tubo B. Aí no tubo a gente colocou 1 ml da solução de nitrato de prata. Opa. E no tubo B também foi colocado 1 ml da solução de nitrato de prata. Não é verdade? Daí, no tubo A, nós colocamos, opa, nós colocamos 1 ml de uma solução de cloreto de sódio, certo? E no tubo B, nós colocamos o quê? Nós colocamos 1 ml do destilado, tá certo? Destilado é o nome que se dá à fração de solução que passou através do processo de destilação, tá certo? A gente colocou a solução em um balão, essa solução foi aquecida, passou pelo condensador e foi colocada na saída do condensador, tá certo? Então, essa porção que foi recuperada, tá certo? A gente dá o nome de destilado. E a gente espera que esse destilado seja composto essencialmente por quem? Me diga aí, por favor. Hein, Wenderson, esse destilado a gente espera que seja o quê? Água e sal ou só sal? O bom é que fosse só a água, né? Isso, o bom é que se fosse só a água, né? Então, o que a gente verificou? A gente verificou o seguinte: quando a gente adicionou a solução de cloreto de sódio no tubo a solução ficou turva, não foi verdade? Ou seja, alguma coisa reagiu. Enquanto no tubo B, pessoal, aconteceu alguma coisa? Hein, Luana? A solução ficou turva também ou não? Não, não. Pronto, a solução continuou incolor, não foi? Solução continuou incolor. Então é o seguinte, esse teste, ele garante o quê? Ele garante a eficiência do método, e de fato ocorreu a destilação. Aí, a reação do método, a reação do teste é a seguinte, ó, reação do teste. A gente tem o quê? A gente tem inicialmente o nitrato de prata, que é o AgNO3 aquoso, tá certo? E ao reagir com o cloreto de sódio, que é o NaCl aquoso, a gente vai ter a formação de cloreto de prata, que é o AgCl, tá certo? Mais o NaNO3, que é o nitrato de prata, tá certo? Como vocês verem, pessoal,
O AgCl, que é o cloreto de prata, ele é o quê? Ele é uma substância no estado sólido, ou seja, é a formação do precipitado. E esse precipitado aqui, ele tem uma coloração branca, tá certo? Que indica, quer dizer, que indica não, que é o responsável é, pela, pela solução ficar turva, tá certo? Então, a formação desse precipitado explica o porquê a solução fica turva. Bem, pessoal, tá aqui as referências consultadas, tá certo? Essa prática aqui, ela não requer relatório, eu quero apenas o questionário da prática, tá certo? Vocês viram que no final de cada capítulo tem um questionário lá. Então, para essa prática específica aqui, não é necessário o relatório, somente o envio do questionário. Eu vou parar o vídeo aqui, pessoal, é muito grande, tá certo? Vou manter aqui as modificações que eu fiz no texto e vou mandar para vocês no formato de PDF. Professor, então tinha que ter respondido o questionário da primeira? Sim, tinha que ter respondido. Você não viu o modelo, não? Lá no modelo tem, explicando. Caso vocês não tenham feito isso, vocês podem fazer e enviar. Eu aumento o prazo, posso colocar até amanhã, então. O relatório a gente fez, né? Agora o questionário não. Acho que a gente não chegou nem a ver. A gente viu que precisava, só que a gente não viu o questionário. Tá bem, então. Pois vocês adicionam o questionário e enviem, eu vou aumentar o prazo, tá certo? Vou colocar uns dias a mais para vocês fazerem isso. Tá bom, obrigada. Por nada. Vou parar aqui a gravação, pessoal.